Evolução no Planeta Azul. Obra psicografada por Norberto Peixoto. Espíritos Ramatiz e Vovó Maria Conga. Palavras do médium. Estamos presenciando um ciclo de intensas mudanças científicas, espirituais, sociais e políticas no universo que se nos manifesta aos sentidos. Parece-nos haver um encadeamento factual ao qual percebemos, não entendendo integralmente, ao menos por enquanto. A passagem da Era de Peixes para a Era de Aquário é um momento delicado da humanidade, acompanhado de extraordinárias modificações, que, acima de tudo, se manifestam em nós pela tomada de uma nova consciência coletiva. Um novo referencial arquetípico mudado pelas encarnações sucessivas e pela lei do karma, durante os milênios da nossa história espiritual, está se materializando num modus vivendi na Terra, cada vez mais abrangente. Intensifica-se o processo de indução vibracional à percepção holística das nossas vidas, que fará parte do ser e pensar da nova era. Como partícula de um todo cósmico que se reinsere na unidade universal, somos guindados a um novo estado consciencial, de fraternidade, de solidariedade, tolerância e amor. As diferenças nos motivarão cada vez mais a entender o cosmo regido pela igualdade do sentimento amoroso que unifica e não separa, como bem demonstrou o Cristo Jesus na Terra. Para tornar tangível essa linha de raciocínio aos leitores, além deste pequeno livro, que nos pediram tivesse o título A Evolução no Planeta Azul, não poderíamos esquecer de registrar o apoio de alguns companheiros de jornada, encarnados e desencarnados. Sem eles não conseguiríamos viabilizar a troca de vivências, fundamental na experimentação mediúnica e sobremaneira requerida para balizar-nos em psicografia. Não temos como retribuir o apoio dos irmãos do Grupo Xangô e dos demais trabalhadores da Casa do Jardim. A todos, nossa sincera estima pela acolhida fraterna. Os amigos espirituais que normalmente não se mostram aos leitores pela mediunidade psicográfica, citaremos nominalmente, mesmo sabedores de que certos nomes, pela simples sonoridade, poderão causar espanto em alguns irmãos espiritualistas menos afeitos aos labores de caridade dito mais universalista e não dogmático, de apometria e de umbanda. Seria hipocrisia da nossa parte não fazê-lo, diante da constatação de que são indispensáveis como retaguarda para o equilíbrio e firmeza exigidos a um escrevente solitário, e de que o Pai Maior nos trata todos igualmente. Ao caboclo Peri, às caboclas Jurema e Ansambamburu Senda, aos pretos velhos Pai Benedito e Pai Quirino, à criança Chiquinha, à cigana Sandara, aos guardiões Pinga Fogo e Bará, às legiões, falanges e agrupamentos de todas as linhas vibratórias, orixás, exteriorizamos nosso eterno reconhecimento pela enorme cobertura vibratória oferecida, dentro das peculiaridades que caracterizam as tarefas que cada uma dessas entidades desenvolvem no astral e que nos dão guarida. Evidenciamos que para a espiritualidade as denominações ou formas astrais que as entidades adotam não as diferenciam nas diversas frentes abertas do mediunismo que alenta, socorre e ampara, e sim as igualam em nome de palavras universais e crísticas de solidariedade e tolerância fraterna, verdadeiramente insubstituíveis em todas as doutrinas, religiões e crenças que conhecemos na Terra, que são o amor, o perdão e a caridade. Ainda fazemos menção de respeito e apreço à memória do Dr. José Lacerda de Azevedo, que continua labutando incansavelmente no astral, amparando e curando com a técnica apométrica. Espírito pesquisador, imbuído do ideal crístico de união fraterna, acima das idiosincrasias dos homens, teve a tenacidade que somente os seres de grandes ideais em prol da humanidade demonstraram na Terra. Conseguiu, mesmo sofrendo todas as calúnias e perseguições em nome das purezas doutrinárias, infelizmente essa situação persiste até os dias de hoje, e após um esforço hercúleo que demonstra a serenidade dos missionários, deixar-nos a apometria e suas leis. Ao grande arquiteto do universo, do fundo de nossa alma,
O muito obrigado pela oportunidade de sermos aproveitados como canal mediúnico neste momento planetário que estamos vivenciando. Afinal, é muito provável, poderíamos estar desencanados, perambulando chumbados no umbral inferior, sabedores que somos da enormidade das nossas imperfeições e defeitos que devemos possuir, ainda não tendo um discernimento espiritual expandido o suficiente para trazê-los à luz da consciência. Porto Alegre, 22 de dezembro de 2002. Norberto Peixoto. Prefácio. Na vida nada acontece por acaso. Vínhamos admirando a psicografia do médium Norberto Peixoto, que, pela sua naturalidade, fluidez e fidelidade ao estilo de Ramatiz, nos fazia lembrar as obras psicografadas pelo saudoso Hercílio Mais. Nas excelentes obras anteriores a esta, Chama Crística e Samadhi, Norberto Peixoto nos deixou essa nítida impressão, transmitindo-nos as mensagens e ensinamentos do mestre oriental de uma maneira clara, leve e prazerosa. Qual não foi a nossa surpresa, quando o médium de Ramatiz nos solicitou um bate-papo em nossa residência. Nesse encontro, tínhamos a nítida certeza de que já nos conhecíamos de longa data, tal foi a empatia que se estabeleceu entre nós. Completamente à vontade, conversamos bastante sobre Umbanda e apometria, quando então ele manifestou, para nossa alegria, o seu desejo de participar ativamente, como trabalhador e médium, num dos grupos apométricos da Casa do Jardim de Porto Alegre. Dentro de uma semana tínhamos, então, o privilégio de contar com a colaboração de Norberto no grupo Xangô. A Casa do Jardim, célula máter da apometria, originária do Hospital Espírita de Porto Alegre, sob a direção de José Lacerda de Azevedo, médico, espírita convicto, portador de uma cultura enciclopédica, arguto observador, foi a primeira casa espírita a trabalhar, desde os primórdios da técnica apométrica, com as entidades de Umbanda. Foi com a experiência aurida dos trabalhos mediúnicos nos diversos grupos que Lacerda, com seu espírito sagaz de observador, analisou os fatos e, com o raciocínio científico de que era portador, deduziu as chamadas leis e técnicas da apometria, que vieram a lume pela publicação dos seus livros Espírito-Matéria, Novos Horizontes para Medicina, Energia e Espírito, editados em 1985. Citaremos, para fins elucidativos, o enunciado da primeira lei da apometria, lei do desdobramento espiritual, lei básica. Toda vez que, em situação experimental ou normal, dermos uma ordem mental de comando a qualquer criatura humana, visando a separação do seu corpo espiritual, corpo astral, de seu corpo físico e, ao mesmo tempo, projetarmos sobre ela pulsos energéticos, por meio de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Usando a força mental de que todos nós, humanos, somos portadores, sendo ela extremamente criativa, principalmente nos planos extrafísicos, formam-se campos de força altamente eficientes para a defesa dos ambientes de trabalho e para a captura de irmãos que ainda estão à esquerda do Cristo. Ela disponibiliza também o enorme concentrado de energias ou de que todos somos portadores, pois é a soma energética das células, moléculas e átomos que constituem o nosso corpo físico, que, devidamente transmutada, fornece um imenso manancial de ectoplasma para o mundo maior. Se, antes, a barreira física era um empecilho para o intercâmbio espiritual, com a apometria essa barreira torna-se um grande depósito de energia a benefício de nossos irmãos do lado de lá, podendo-se com a sua manipulação transportar levas de desencanados para hospitais, colônias ou outros locais do astral, mais condizentes com a situação de cada um. Sem citar as possíveis construções de prédios e a regeneração de membros esfacelados, a cura de ferimentos, a desintegração de aparelhos parasitas e a desativação de bases astralinas, etc. A árvore se conhece pelos frutos,
E a terapêutica apométrica vem se firmando como uma ferramenta a serviço do Cristo, colaborando com o mundo espiritual de forma ativa, dinâmica e participativa, no campo fértil da caridade. A apometria, fundamentada nos princípios doutrinários do Espiritismo, veio dar um impulso vigoroso à mediunidade, tirando-a da passividade clássica, e um novo enfoque interpretativo sobre o animismo, tirando-lhe o estigma de mistificação, compreendendo-se melhor esse grande manancial humano. A par disso, catapultou o aspecto científico do Espiritismo, tão bem abordado nas obras clássicas de André Luiz e de outros autores. Diz-nos o notável doutrinador e escritor espírita, Divaldo Franco, a página 47 de sua obra Mediunidade, Encontro com Divaldo Mundo Maior Editor, 33 edição, 2001. Allan Kardec não teve tempo de nos ensinar técnicas de concentração, de desdobramentos da personalidade, cuidou da essência da doutrina e estabeleceu que o futuro se encarregaria de ampliar suas lições. Seria, portanto, uma contribuição do mundo espiritual e do científico para que, preservando-se as bases essenciais, estejamos atualizando-as e desdobrando-as sem ferir as matrizes doutrinárias, o pensamento da codificação. Ramatiz, no preâmbulo desta obra, confirma-nos que do lado de lá não existem religiões, doutrinas, filosofias, crenças ou seitas separatistas. Que as diferenças que ainda aqui existem são diluídas por um novo estado consciencial de fraternidade, solidariedade, tolerância e amor. Que as peculiaridades de cada um são respeitadas e aceitas, pois são caminhos que levam até Cristo Jesus. Diz-nos também que a apometria, sendo um conhecimento milenário mais antigo que o homem na Terra, terá sentido como novo conhecimento que nos chega com mais força nesta nova era, se fundindo com os sentimentos amorosos. Existirá aqui um acaso? Certamente, não. E a nossa querida vovó Maria Conga, nesta bela obra, nos inicia nos fundamentos da prática umbandista em socorro aos nossos irmãos necessitados. Ao nos ensinar as suas mirongas socorristas, explica-nos também o que sejam guiás, protetores, congá, pontos riscados, lei da pemba e a magia das ervas e plantas medicinais astrais. Os que refutam a existência da magia negra e dos espíritos da natureza, agora terão uma oportunidade ímpar de conhecer tão controvertidos assuntos, assim como os incompreendidos Jesus. Verificarão que a Umbanda e a apometria formam uma parceria solidária, não só para socorrer irmãos encarnados e desencarnados, mas contribuindo, e muito, para a higienização das zonas abissais e, com isso, alavancando a evolução do nosso planeta azul, a nossa querida Terra-mãe. E, assim, apoiados e irmanados na caridade, incentivados pelo querer servir, todos cresceremos em amor e nos aproximaremos do nosso ideal crístico, que, embora ainda longínquo, se nos descortina com maiores possibilidades de concretização, com a consciência de que tal desiderato só fica na dependência da nossa vontade. Por todas essas singelas apreciações, poderá o leitor deduzir que tem em mãos uma obra realmente oportuna, adequada aos conhecimentos atuais, estimulando-nos à reflexão e a concluir quão sábio foi Ramatiz ao nos dizer. Rogamos Oxalá que esta singela obra, Evolução no Planeta Azul, sem cessar o nosso contínuo respeito às consciências, às suas aspirações e anseios individuais, seja fator de união entre todos vós ante a constatação de que na espiritualidade universalista a igualdade nas divergências está no amor. Será que tudo isso está acontecendo por acaso? Augusto R.G. Moreira. Preâmbulo de Ramatiz. Não há mister que se faça rodeio de palavras para caracterizar esta singela e despretensiosa obra que vos passamos, sem receio de alvoroço nas mentes acomodadas ao já sabido dos compêndios disponíveis. Em todas as ocasiões, respeitamos as consciências em nossos modestos escritos. Se há contrariedades diante de nossos pontos de vista,
deve-se exclusivamente à rigidez mental de alguns homens. Move-nos a maleabilidade do ideal crístico de união amorosa entre todos vós, a qual não exclui reciprocamente valores integrantes de uma verdade maior e que se encontram provisoriamente separados na Terra. A realidade de uma assertiva não autoriza a interpretar como falsas as outras afirmativas. Impõe-se, pelo momento que atravessa a formação da consciência planetária, abordagem livre de quaisquer amarras doutrinárias das instituições terrícolas, sendo livre pensamento a tônica da universalidade que se vos instalará nos corações. Impreterivelmente sereis reinseridos na comunidade cósmica que é todo amor, sem o império de uma religião, doutrina, filosofia, crença ou seita. Ademais, o aguilhão do ciclo carnal vos leva incondicionalmente a experienciar as diferenças separatistas criadas por vós, em reencarnações por vindouras. As imposições raivosas ficam intensificadas nas existências físicas, e vão se amainando pelo evo dos tempos das encarnações. Podereis verificar em loco vossos desacertos quando retornardes ao direito de acesso à memória perene de toda a vossa existência, condição natural do espírito imortal. Esperamos que a evolução no planeta azul seja um pequeno facho de luz que se materializa na Terra, sem a pretensão de brilhar, despertando o discernimento em prol da fraternidade solidária acima do exclusivismo da verdade e do entusiasmo pela posse do legado cristão em que determinadas almas irrequietas se arvoram. Seguimos plano de execução dos nossos compromissos de há muito, resolvido de comum acordo com os maiorais sidérios, e que nos autorizam a atuar nesse pequeno planeta azul. Almejamos um pouco mais de entendimento da mediunidade na Umbanda e apometria, assuntos que não esgotamos nos presentes escritos. Continuaremos aprofundando-os por intermédio do atual aparelho mediúnico que ora nos recepciona os pensamentos, estritamente em favor da cura espiritual e do amor crístico universal, acima dos preconceitos e separatividades dos homens, tão preocupados que estão com o verbo bem elaborado, com o saber enciclopédico das coisas evangélicas, em dissimuladamente angariar admiradores qual lobos vaidosos em pele de cordeiros abatidos, que se esquecem da maior finalidade da caridade, os consulentes adoentados. A retórica doutrinária sem ação individual paralisa a evolução, qual pastor admirando indeterminadamente o sermão bem elaborado em frente ao espelho da vida e que se esquece das ovelhas decrépitas e enfermas, perdidas na vastidão do pastoreio, em estado letárgico ante os impositivos ascensionais das leis cósmicas, equânimes e indistintas. A batuta do maestro da orquestra divina alcançará todos com sua sonoridade de justiça. O contato direto com os doentes, tão bem exemplificado em Jesus, que esteve junto aos enfermos e molestados de todos os naipes, está atrofiado em determinados corações que se dizem inseridos na lida da seara do Cristo. Ele não só pregou, mas vivenciou intensamente o amor ao próximo com suas atitudes e comportamentos corajosos, não distanciando-se dos homens simples do povo, e sim encontrando-se algo ausente dos sacerdotes da época. Aos que se mostram simpáticos aos labores de cura, recomendamos que hajam diretamente nos necessitados juntamente com seus mentores, guias e protetores, assim como fazia o Divino Mestre com as hostes angélicas. Nesse momento do orbe terrestre, urge que resgateis o alento curativo a sofredores do corpo e da alma sem intermediários e circunlóquios de excessiva erudição, que só vos distanciam da simplicidade espiritual, insensibilizando a disposição amorosa ao bem do próximo. Fazei pulsar em vós, por meio desses conhecimentos nascedouros da maternidade do terceiro milênio, o grande coração do cosmo, Deus, a essência crística que jaz em todos e é todo amor, estandarte da fraternidade universal. Não podereis negar vossas potencialidades psíquicas, recursos válidos para socorrer, curar e liberar os que têm dor e do sofrimento. Os homens podem realizar e contribuir enormemente com os benfeitores espirituais,
assimilando os novos conhecimentos que vos chegam, tornando-vos ativos e descondicionados dos receios nas lides mediúnicas, o que vos exigirá maior responsabilidade e maturidade consciencial, como bom aluno que inicia o primeiro ano do ensino secundário. A apometria, sendo um conhecimento milenário mais antigo que o homem na Terra, será sentido como novo conhecimento que vos chega com mais força nesta nova era, fundindo-se com os sentimentos amorosos. Semelhante técnica fornecerá inúmeras oportunidades de experimentação anímica e mediúnica para a ciência comprovar a existência dos mundos paralelos e a procedência cósmica dos espíritos. Desde fenômenos experimentais observáveis em laboratório aos nefastos aparelhos parasitas e a terrível magia negra, a aplicação do conjunto de procedimentos apométricos abre um vasto território, colaborando com precisão para o entendimento integral do homem enquanto espírito. Vovó Maria Conga amplia as elucidações iniciadas no breve elucidário umbandista Samadhi, respondendo às perguntas que fizemos, com minúcias e exatos conceitos sobre caridade socorrista, Umbanda luz do cosmo, magia das ervas e plantas astrais, orixás vibrações cósmicas, mecânica de incorporação, e os agentes mágicos, Jesus, e seus arcanos. Unidos a esse espírito amoroso e amigo de muito tempo, investigamos aspectos básicos do mediunismo nos grupos de Umbanda e apometria, respondendo com Vovó Maria Conga algumas indagações em capítulo à parte, sem termos quaisquer aspirações de considerar tão vasta temática esgotada neste pequeno ensaio introdutório, breviário sobre os pontos mais polêmicos, magia do som, pontos cantados e as contagens de pulsos magnéticos, pontos riscados e a criação de campos de forças, agentes mágicos, Jesus, e a revitalização dos médiuns, retenção e condução de espíritos sofredores pelas falanges de Ogum e Xangô, as incorporações dos guias e protetores e o ajustamento da sintonia vibratória, curadores de Oxóssi e o afrouxamento da coesão molecular, o trabalho dos pretos velhos e as ressonâncias de vidas passadas como fatores perturbadores da encarnação presente. Rogamos Oxalá que esta singela obra, Evolução no Planeta Azul, sem negar o nosso contínuo respeito às consciências, às suas aspirações e anseios individuais, seja fator de união fraterna entre todos vós, ante a constatação maior de que na espiritualidade universalista a igualdade nas divergências está no amor. Salve Cristo Jesus nesta data simbólica. Porto Alegre, 25 de dezembro de 2002. Ramatiz. Primeira parte, Apometria, Novos Conhecimentos. Capítulo 1, Consciência Holística. Pergunta: as pesquisas sobre os fenômenos da mediunidade e perguntas aos espíritos que tragam novos conhecimentos devem ser levadas a efeito nos centros espíritas. Ramatiz. Avaliai a obra e a vida de Allan Kardec que encontrareis as respostas. Os fenômenos da mediunidade, para não serem direcionados e, obviamente, não se tornarem sectários e separatistas nas observações inferidas e catalogadas pelas letras dos homens, devem, dentro dos moldes desse espírito iluminado que um dia conduziu à codificação do espiritismo libertador, universalista no âmago das obras básicas escritas e na alma do codificado ser pesquisados não somente nos centros espíritas, mas em todos os locais que vos mostram ao senso de observação racional o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Com certeza, Kardec, encarnado na atualidade do mundo, estaria pesquisando a mediunidade em amplo escopo para minuciosa indagação, seja nos rituais xamânicos, nas mentalizações gnósticas, nas canalizações teosóficas, nas lojas Rosa Cruzes, entre tantas outras exemplificações, procurando integrar as diversas frentes de averiguações que se apresentassem, contudo, sem influenciá-las. Em especial na vossa pátria, pela riqueza mística do brasileiro, e considerando a índole de pesquisador que conduziu o espírito personificado em Allan Kardec,
Não há como desprezar a época presente o movimento de Umbanda e os grupos espiritualistas de apometria, novos e vastíssimos territórios de observação ao ânimo perquiridor e isento que deve nortear vossas condutas no campo da observância investigadora do mediunismo. Atentai que na ocasião das experimentações mediúnicas analisadas por Kardec não existiam os centros, a Umbanda e a apometria, nem os médiuns eram espíritas. Como entendeis? Essa diversidade de procedências dos canais com o lado de cá, na maioria em residências de várias localidades geográficas, diferentes e desconhecidas entre si, foi fundamental para as aferições cotejadas em método científico de comparação que é exigido ao pesquisador. Ocorre que em muitos centros espíritas atuais há um receio de se aprofundar novas questões, sendo que formular perguntas aos espíritos é considerado quase que uma profanação, algo pecaminoso contra o Pentateuco kardeciano, o que paradoxalmente contraria o cerne da própria progressividade das coisas do além na Terra e o espírito de pesquisa que moveu o insigne Allan Kardec. Em tempos idos, imaginai o Cristo Jesus temeroso de pregar suas palavras e responder às perguntas que lhe fazia o povo sedento de esclarecimento para não contrariar os sacerdotes das doutrinas e religiões estabelecidas, e perguntai-vos se as suas mensagens libertadoras, e que redundaram no seu sublime evangelho, estariam materializadas na Terra. Pergunta. Os cientistas verificam a realização de profecias ancestrais e de diversas tradições indígenas, reconhecendo comprovadamente importantes alterações no campo magnético e de frequência da Terra neste início de era de Aquário. O que tendes a dizer dessa confluência ciência-esoterismo da atualidade, e qual a visão espiritual dos mentores do espaço sobre este momento de transição planetária que tem gerado insegurança em alguns espiritualistas estudiosos, temendo o profetizado final dos tempos? Ramatiz. Os homens voltam-se aos conhecimentos espiritualistas mais antigos para entenderem espiritualmente o que estão descobrindo e constatando por meios científicos. Como a comunidade que habita a egrégora terrestre está em franco processo de mudança, em que a transladação de espíritos imorais e despreparados para a vivência amorosa da era de Aquário está sendo levada a efeito para planetas mais atrasados, ao mesmo tempo que espíritos com melhor condição moral estão encarnando em vosso orbe num mesmo influxo magnético cósmico de planetas mais evoluídos que a Terra, ocorre simultaneamente um aumento da frequência vibratória coletiva do planeta, por um mecanismo que podeis entender como ressonante. Os cientistas terrícolas comprovam que a pulsação da Terra, ou a chamada ressonância de Schumann, está aumentando drasticamente, ficando algo estarrecidos por não encontrarem explicações em parâmetros mecanicistas aos quais estão habituados, o que leva uma minoria a voltar-se positivamente para o espiritualismo, o ocultismo e para as questões esotéricas das tradições ancestrais da humanidade, muito especialmente as orientais. Nota: a ressonância de Schumann é a frequência de base, ou pulsação da Terra. Essa medida já foi considerada uma constante, tanto que comunicações globais de militares foram desenvolvidas a partir do valor dessa frequência. A Terra se comporta como um enorme circuito elétrico. Existe uma cavidade definida pela superfície do planeta e o limite interior da ionosfera de até 55 km. A amplitude da ionosfera, que é uma região altamente ionizada da atmosfera terrestre, de agrupamentos de átomos com falta ou excesso de cargas elétricas negativas, vai até 700 km de altitude. As ressonâncias de Schumann são ondas eletromagnéticas que existem nessa cavidade de até 55 km da crosta planetária. Como ondas de uma mola, elas não estão presentes o tempo inteiro, e se entende ser estimuladas para serem observadas. Elas não são causadas por nada que acontece no interior da Terra, na sua crosta ou no seu núcleo, e os cientistas desconhecem a sua procedência e como são geradas, muito menos os motivos do aumento de frequência que estão verificando. Elas ocorrem em diversas frequências entre 6 e 50 ciclos por segundo,
especificamente 7, 8, 14, 20, 26, 33,9 e 45 Hz, com uma variação diária de 0,5 Hz. Muitas das pesquisas dos últimos anos, nesse campo, foram conduzidas pela Marinha Americana, que investiga frequências extremamente baixas de comunicação com submarinos. Quem desejar maiores informações sobre o assunto, pode buscar o Handbook of Atmospheric Electrodynamics, volume 1, de Hans Voland, 1995. A ressonância de Schumann é abordada durante todo o capítulo 11, escrito por Davis Campbell, do Instituto Geofísico da Universidade do Alasca. As transições planetárias sempre ocorreram em toda a história, eis que a evolução requer movimento ascensional. O que estás verificando é uma intensidade no efeito de transitar, o que denota a mudança de era, compreendendo um ciclo de intensas e sérias modificações, algo que deveis perceber sem medos ou excessiva fascinação, que poderá vos conduzir a uma fixação exagerada nesse assunto, ante os percalços da vida comum, que devem preponderar. Dentre vós há os que se tornaram trombetas vivas do momento apocalíptico, como se o fim do mundo terrificante vos batesse à porta, fazendo disso uma preocupação utilitarista, ampliando os interesses individuais de salvação direita do Cristo contra a caridade coletiva que emana do amar ao próximo, como se o cosmo impusesse pressa na ascensão evolutiva àqueles que ainda não têm em si os valores morais para serem o trigo e não o joio. Se fordes o joio após a separação, continuareis evoluindo normalmente em outro planeta, talvez nem tão mais inóspito e selvagem quanto o que estagiais no agora. Espíritos imortais que sois, os seus eternos não vos impõem excesso de velocidade na autopista que conduz à estação angélica, sob pena de severa multa aos aligerados que esquecem as regras do bom trânsito entre irmãos. Certo está que não deveis ficar paralisados diante da nova era que se avizinha, pois se não há imposição de prazo evolutivo pela divindade, há de se remover os estacionados indevidamente, para o bom fluxo de todos. Em verdade, podemos vos dizer que os tempos esperados são chegados, sendo que não é o mais importante se sabeis disso, conquanto relevante esse conhecimento. Os critérios de seleção do joio do trigo são a moral e o amor crístico interiorizado, não se relacionando com o saber detalhado da transição planetária em si. Ademais, os simples e pobres de espíritos se encontram mais à vontade para o exercício do perdão e do amor junto aos doentes e despossuídos de intelecto avantajado. A parcela um tanto insegura da coletividade de grande saber das coisas da nova era deve deixar de espalhar o medo do fim dos tempos e se preocupar um pouco menos em credenciar-se a direitistas do Cristo neste momento apocalíptico. As mudanças que estão sendo verificadas não devem amedrontar-vos, pois que tal feito demonstraria uma divindade sádica em suas leis de causalidade, o que é uma inverdade. Deveis estar preparados para uma nova era de luz que se avizinha cada vez mais próxima. Este período de transitoriedade vibratória repercute afetando vossos padrões de sono, relacionamentos sociais, o biorritmo fisiológico e a percepção do tempo que fica como que mais rápido. Pode haver sintomas como enxaquecas, cansaço, sensações elétricas na coluna, dores no sistema muscular, sinais de gripe e sonhos intensos. Vossos corpos físicos sofrerão alterações. O DNA perispirítico dos humanos está sendo modificado num método etérico repercussivo que o levará a ser ampliado para 12 fitas de hélice no corpo somático, ao mesmo tempo que novos corpos astrais, de outros planetas mais adiantados, se preparam para encarnar na Terra. Isso vos acarretará maior intuição e mais amplas habilidades psíquicas, de telepatia e clarividência, e habilidades curativas sem igual na atualidade. Entender que o movimento no plano astral é cada vez maior,
E muitos espíritos maldosos e renitentes estão se rebelando contra todos, num último levante antes de serem encaminhados para outras paragens cósmicas ou reencarnarem compulsoriamente em corpos defeituosos. Isso estabelece enormes demandas astrais, em que os grupos mediúnicos da Terra estão sendo muito solicitados, sendo que as falanges de espíritos benfeitores, muitas de extraterrestres, estão trabalhando ininterruptamente em resgates nas zonas abismais e nas populações da subcrosta terrestre, demonstrando o amor assistencial do Pai por todos os seus filhos. Pergunta: diante de vossas considerações, podeis falar-nos algo sobre o perfil espiritual e evolutivo dos seres encarnados e desencarnados que habitam a Terra? Ramatiz: pela complexidade da população terrícola e exiguidade de vosso tempo, para tão amplo assunto, que foge ao escopo da presente obra e daria facilmente uma outra, e para vosso entendimento somente, podeis catalogar 4 grandes tipos de habitantes na Terra. O primeiro grupo é composto dos mais belicosos, os irremediavelmente perdidos. São aqueles para os quais não existem mais esperanças de continuar em vosso orbe, e inexoravelmente estão sendo transferidos para outras localidades cósmicas, atrasadas se comparadas com a Terra. Imorais, concupiscentes, egoístas, maldosos ao máximo, estão há milênios reencarnando e recaindo em condicionamentos arraigados de tal maneira que os levam a fracassarem seguidamente, uma vez após outra. O segundo grande grupo são os passíveis de salvamento. São aqueles para quem ainda se abrem as portas para que possam continuar sua jornada evolutiva na Terra, nesta nova era planetária. Apresentam-se como náufragos, nadando num vasto oceano revolto que os ameaça engolir com as ondas tempestuosas. São os fracos de espírito, os viciados de todas as procedências, os apegados ao sensório prazeroso inferior que o corpo físico pode oferecer, que se esqueceram do superior e das coisas espirituais. O terceiro grupo, não tão grande como os 2 primeiros, é constituído pelos já redimidos ou salvos nas diversas provações na carne. São os que já passaram por todas as provas dolorosas da vida pela imposição da justiça divina que determina que a semeadura seja livre, mas a colheita obrigatória, e saíram vencedores de si próprios, submetendo o ego inferior à vontade de Deus superior. São os simples de espírito, amorosos e fraternos. Muitos continuarão encarnando na Terra, outros adquiriram o passaporte cósmico que os levará à reinserção como cidadãos do cosmo, conduzindo-os para outros planetas onde a vida se faz de perene felicidade, em corpos mais evoluídos. O quarto e último grande grupo é formado pelos espíritos benfeitores, guias e instrutores da humanidade que participam da grande fraternidade universal. Habitam colônias socorristas no astral, estações interplanetárias extraterrestres, e são cidadãos cósmicos de várias localidades siderais com livre trânsito cósmico. Pergunta: os alinhamentos planetários de nosso sistema solar, estando a Terra agora na era de Aquário, serão aproveitados pela espiritualidade maior para a vinda de algum avatar, a fim de conduzir, encarnado, a materialização de novos conhecimentos, ou para se desencadear um processo decisivo na mudança de nosso mundo para um mundo de regeneração. Ramatiz: os espíritos iluminados, missionários, sempre encarnaram em momentos decisivos da evolução humana, materializando novos conhecimentos para a ampliação do saber na Terra, sejam científicos, espirituais ou filosóficos. Os alinhamentos planetários de 7 urbes, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, considerando o Sol e o satélite Lua como se fossem planetas, em termos vibracionais, propiciam injunções vibratórias e magnéticas favoráveis ao rebaixamento de frequência de entidades de elevadas estirpes siderais. Todavia, a equanimidade das leis cósmicas, que não privilegia nenhuma individualidade espiritual, coloca igualitariamente essas situações reencarnacionistas favoráveis a um maior número de espíritos comuns,
muito distantes dos avatares, e que estão sequiosos do jugo carnal, necessidade evolutiva de uma grande pleiade que aguarda em longa fila de espera do lado de cá. São as vibrações cósmicas que permitem a manifestação das mônadas espirituais nas formas, nas diversas dimensões onde estua a vida no universo. A elas podeis denominar de orixás, e se encontram fortalecidas nessas conjunções astrológicas, pois cada planeta dos mencionados é mais afim a um tipo de vibração ou orixá, se fortalecendo nessas ocasiões os cruzamentos vibratórios, pelo intenso magnetismo interplanetário existente. É um fator positivo para a encarnação de anjos e avatares. Para vosso entendimento, é como se facilitasse a alteração de frequências mais altas, do universo e manifesto, para as mais baixas, direcionando-as ao universo manifestado. A mudança de cátedra evolutiva do vosso planeta passa indubitavelmente pela moralidade dos terrícolas, que, infelizmente, estão muito aquém de interiorizarem os superiores ensinamentos morais contidos no Evangelho do Cristo, tratado cósmico de ascese espiritual. Logo, não é uma conjunção astrológica, seja de quantos astros forem, embora evento de grande valia vibratória, que determinará uma nova classificação do educandário da escola terrena, e sim a condição moral e exaltação do ser crístico pela coletividade, em total submissão das questões ligadas aos egos individuais. A encarnação de Jesus na Terra e sua descida vibratória dos planos angélicos, facilitada por um alinhamento planetário, não teve nenhum privilégio, e sim, merecimento, fruto do esforço próprio do Messias em galgar a escada de Jacó, qual cidadão comum que lapidou a pedra bruta do ego inferior em milhares de encarnações, por diversos orbes, chegando ao píncaro do último degrau com o rosto gotejado de suor, mas com o diamante do eu crístico polido, plenamente interiorizado, e seguro no cofre eterno do espírito imortal. Pergunta: o que é a mente holística? Ramatiz: a ciência terrena está contribuindo concretamente para o descortinamento da verdade das diversas dimensões que vos rodeiam na longa caminhada evolutiva. Em experimento de laboratório, chegam os cientistas e homens comuns ao território contíguo de outras realidades dimensionais, confundindo vossa lógica tridimensional, alterando completamente a concepção do universo. Demonstram que os feixes de luz alcançam aceleração maior do que 300 vezes a velocidade de 300.000 km por segundo, sendo que um raio luminoso emitido em um ponto qualquer chegará ao local destinado antes de ter iniciado a sua viagem. Comprovam que tempo não é linear, qual precisa flecha arremessada por experiente atirador, mas é circular e eterna, como se fosse espécie de infinito holograma, em que ondas de frequências diferentes, superpostas, interferem umas nas outras, sem início e sem fim. É como se comprovasse o princípio ocultista e milenar do ponto, mínimo espaço possível, indefinível na geometria, indivisível, que tem uma posição no espaço sem dimensão, simbolizando o princípio e o nascimento de tudo no cosmo. Nesse sentido, a ciência ensejará inestimável contribuição ao discernimento dos homens odiernos, paz estará livre das amarras religiosas e doutrinárias, e de conformidade com a lenta mudança do inconsciente coletivo das terrícolas, decorrência natural das leis kármicas e reencarnacionistas. Iniciais este terceiro milênio, que inevitavelmente vos levará à tolerância e convivência fraterna na atualidade, mas uma vez em análogas situações e experiências que no passado foram motivos de escárnio, ódios e embates sangrentos. Dessa forma, e de acordo com vossa capacidade de assimilação, o estado mental e o psiquismo da coletividade terrícola está se alterando, pois cada vez mais compreendereis que sois um todo indivisível, e que não podeis ser explicados em partes dissociados desta unidade maior. Os homens são componentes de um todo cósmico, e embora tenhais a compreensão das diversas dimensões e carpas sutis que vos permeiam e fazem parte de vós,
cada vez mais compreendereis de forma holística a vida e a longa jornada ascensional da espírito. Sendo assim, a tolerância, a fraternidade e a solidariedade serão de senso comum, e as diferenças de opiniões não criarão situações divisionistas e de intolerâncias entre vós, quais ainda ocorrem em nome das religiões e religiosidades, das questões políticas e sociais, enfim, do modus vivendi de cada cidadão. A formação da consciência planetária na era de Aquário, da mente holística da nova era, universalista e mística, determinará condutas individuais provindas de um novo modo de ser coletivo. Haverá uma mudança cada vez mais intensa dos arquétipos, ou das imagens psíquicas comuns demarcadas nos cidadãos ao longo das reencarnações, e que são patrimônio inconsciente de toda a coletividade, corroborada pela ciência, delineando o conjunto comportamental da sociedade terrícola. Quais células firmemente mantidas pelo amor crístico em força de coesão inabalável. Observações do médium. Os experimentos científicos referidos no início desta última resposta foram realizados na Universidade de Princeton, Estados Unidos, e liderados pelo Dr. Li Junwang, pesquisador e professor de Princeton. Ele emitiu um raio de luz na direção de uma câmara preenchida com gás césio, especialmente tratado. Antes que a luz tivesse entrado completamente na câmara, ela já havia cruzado todo o seu destino e viajado ainda por cerca de 18 metros dentro do laboratório. Ou seja, a luz passou a existir em dois lugares ao mesmo tempo, um feixe caminhando para a câmara, enquanto uma parte dele, acelerado, já havia percorrido toda a câmara e saído dela. Um fenômeno absolutamente incompreensível para nós, porém cientificamente comprovado e várias vezes testado. Como não poderia deixar de ser, o experimento já está provocando controvérsias entre os físicos de partículas. O que mais os incomoda é que, se a luz realmente puder viajar à frente no tempo, ela poderá transportar informação. Caso isso se confirme, estará quebrado um dos pilares mais básicos da física cartesiana, a da causalidade, que diz que a causa sempre tem de vir antes do efeito. A própria teoria da relatividade de Einstein também terá de ser revista, pois ela depende em grande parte do conceito de que a velocidade da luz é o limite do universo e não pode ser superada. O Dr. Wang confirma: nosso pulso luminoso realmente viaja mais rápido que a velocidade da luz. Espero que isso nos proporcione um melhor entendimento da natureza da luz e de como ela se comporta. Essa experiência fascinante impressiona os físicos. Em entrevista ao jornal Sunday Times, o físico Raymond Chiao, professor de física na Universidade da Califórnia, Berkeley, que conhece bem o trabalho do Dr. Wang, disse estar impressionado com as descobertas. Uma experiência fascinante, disse ele. Na Itália, outro grupo de físicos do Conselho Nacional de Pesquisas anuncia estar prestes a romper a barreira da velocidade da luz. Eles afirmam ter conseguido propagar micro-ondas a uma velocidade 25% superior à da luz e que isso pode provar a possibilidade teórica de transmitir informação mais rápido que a luz. Para confirmar essa possibilidade, o Sunday Times ouviu o Dr. Günther Niemitz, da Universidade de Colônia, na Alemanha, especialista no estudo dos campos. Ele diz concordar com as conclusões dos pesquisadores e que informação realmente possa ser transportada em velocidades superiores à da luz. O experimento dos pesquisadores de Princeton é a mais recente e clara constatação de que o mundo físico não funciona de acordo com o que pensamos e sentimos, nem com as convenções da física newtoniana. A ciência moderna está começando a perceber que as partículas subatômicas aparentemente existem em pelo menos dois lugares ao mesmo tempo, sem fazer distinção entre espaço e tempo. Em resumo, estamos diante da possibilidade prática de conseguir explicações científicas sobre temas que até agora se limitavam ao terreno das filosofias, ficção ou religiões, como viagens no tempo, telepatia, universos paralelos,
existência e imortalidade da alma e muitos outros. De imediato, as viagens espaciais são profundamente afetadas, pois uma tecnologia baseada em velocidades superiores à da luz permitiria viagens a distâncias imensas num transcorrer de tempo muito pequeno. Também estará aberta a possibilidade de criação de computadores com velocidades de transmissão de informações jamais imaginadas, os chamados computadores quânticos. Alguns experimentos realizados em separado pelo Dr. Xiao, da Universidade da Califórnia, Berkeley, ilustram os resultados práticos obtidos em Princeton. Ele demonstrou que, em certas circunstâncias, os fótons, partículas de luz, podem pular entre dois pontos separados por uma barreira em um intervalo de tempo zero. Isto é, passam a existir em dois lugares ao mesmo tempo. É claro que as conclusões desses experimentos vão provocar violentos debates na comunidade científica. Isso é natural. Cansado de ver esses debates entre cientistas, certa vez o escritor Arthur Clarke comentou: primeiro eles dizem que não é nada disso, depois, eles dizem que é inviável na prática, por fim, brigam para provar quem descobriu primeiro. Pergunta: poderíeis dar-nos maiores detalhes sobre a mudança do inconsciente coletivo? Como isso está alterando nosso psiquismo? Ramatiz, estás vivenciando um processo intenso de mudança do inconsciente coletivo e o advento da nova consciência planetária. É importante que tenhais uma noção das impressões gravadas abaixo de vosso atual estágio consciencial. É como se vossa consciência fosse a casca de uma laranja, composta de vários gomos que não aparecem àqueles que apreciam essa fruta saborosa em sua aparência superficial. Cada gotícula do suco de uma laranja seria uma experiência vivificada em uma encarnação anterior, e a laranjeira carregada dessas frutas é um agrupamento de consciências que evoluem num mesmo enfeixamento kármico, sendo a plantação dessas árvores da família das rutáceas, providas de espinhos e flores alvas, uma coletividade consciencial determinada pelo tipo de solo, aeração, umidade, calor, entre outros fatores do plantio, que seriam as injunções das leis de causalidade que regem os movimentos ascensionais. Esses fatores determinarão a qualidade da colheita, mas por si só não garantirão a ausência das pestes e doenças em certas árvores e frutos pelo uso indevido de fertilizantes e da ferramenta do livre-arbítrio à disposição para o uso dos lavradores. Podeis entender o inconsciente como sendo todos os registros de vidas passadas que estão demarcados fora da vossa área consciente, pois o cérebro físico, não tendo experienciado a anterioridade do espírito no escafandro carnal, não tem rememoração, embora mantenhais predisposições e padrões de comportamentos ressonantes com o pretérito. No inconsciente coletivo estão os dados ancestrais do conhecimento e de todas as vivências comuns que marcaram o psiquismo da coletividade. Esse desconhecido, oculto e inacessível manancial de experiências milenares estabelece padrões fora do espaço-tempo, como entendeis, pois determina praticamente todos os fenômenos psicológicos, inconscientes ou conscientes, e que interferem na vida mais do que imaginais. Vossa dificuldade em compreender a amplitude em que o inconsciente individual e coletivo, forjado no psiquismo de profundidade mais longínquo das esferas conscienciais, vos afetam diariamente, está no fato de que nenhum cérebro físico tem capacidade de armazenar todas as possibilidades de ideação relacionadas com o contínuo evolutiva temporal, já que sois limitados fisiologicamente, e fugiria ao sentido de uma existência carnal acesso irrestrito a todos esses arquivos. Contudo, eles se fazem presentes nas vossas disposições e nos impulsos psicológicos que vos diferenciam uns dos outros. Essas ocorrências do passado, que repercutem vibratoriamente do inconsciente para o consciente, aparecem como ressonâncias, podendo desencadear situações perturbadoras, desequilíbrios e complexos diversos, impondo-se ao espírito a sua retificação,
ante as ações morais e traumatizantes de outrora e que hoje pedem ajustes perante as leis cósmicas. Esse inconsciente coletivo está continuamente sendo forjado pelo ferramenteiro do karma, incansável em manipular o fogo do tempo para moldá-lo à nova mentalidade planetária. Inevitavelmente estás caminhando para um novo entendimento da unidade cósmica que vos envolve, e o sentimento religioso que está se firmando cada vez mais liberar-vos-á das intolerâncias. Em pequena exemplificação, alguém que tivesse sido fiel inquisidor de outrora, e hoje é destacado orador espiritualista, defensor das reencarnações, os ricos alquimistas hereges de ontem, hoje é dar consulta para os doentes nos terreiros de Umbanda, num perfeito mecanismo de retorno, já que esses enfermos representam todos aqueles que foram prejudicados pelos rituais de magia utilizados por esses poderosos magos do passado, e assim se resgata o equilíbrio com a lei e todos evoluem. Sois colocados em situações que vos contrariaram intensamente no passado remoto, mas agora vos libertam dos ódios e sectarismos, preparando-vos para a convivência fraternal imposta pela nova era. Essas decorrências kármicas retificativas num contínuo tempo inexorável, determinado pelo ciclo carnal, reencarnacionista, inquestionavelmente estão vos conduzindo a um novo psiquismo em que preponderará a amorosidade, o que não quer dizer opiniões igualitárias, mas convivência harmoniosa entre as diferenças, pois os pontos em comum serão mais abrangentes que os divergentes. A igualdade na diversidade está no amor. Pergunta: como os mentores da Umbanda, no espaço, sendo ela um movimento dinâmico e em evolução, inacabado como expressão de mediunismo na Terra, veem a formação da consciência planetária neste início de terceiro milênio e como isso se implementará na Terra? Ramatiz: não é só a Umbanda que é um movimento dinâmico e em evolução. Tudo no cosmos evolui em marcha ascensional harmoniosa e progressiva, infinita, desde que só há uma perfeição absoluta e imutável que é Deus. O movimento umbandista, por não ter uma padronização ritualística, uma codificação doutrinária para os seus usos e costumes nos terreiros e templos, enche mais os olhos apressados dos homens críticos, que classificam-no como uma expressão de mediunismo inacabado, menor, para justificar as suas vaidades e preconceitos, pois veladamente colocam a religião, doutrina, seita ou culto que praticam como superior ou terminada, por se basearem em preceitos comuns amplamente aceitos. Lê do engano dos mais afoitos, pois o terminado, concluído ou um conjunto de códigos que não se expande, pode se tornar uma marra àqueles que anseiam evoluir de acordo com o atual momento planetário, qual nó de marinheiro que não deixa o veleiro seguir a brisa do mar. Os dogmas e ortodoxias referenciam um corpo doutrinário, mas quando exagerado o sentimento de preservação dos seus prosélitos instala-se o sectarismo. Ao revés do fiel cumprimento de uma doutrina e seus princípios, temos a intransigência a tudo o que é novo, paralisando a progressividade que rege o cosmo. Ser novo não quer dizer que contrário aos fundamentos básicos iniciais. No mais das vezes, amplia-os. Quanto à formação da consciência planetária, adapta-se às vibrações dos orixás. A Umbanda terá 7 fases, sendo que na atualidade está se encerrando a de Ogum, que se iniciou desde o primeiro momento em que se utilizou o nome Umbanda na Terra. As vibrações e as entidades manifestantes desse orixá ainda preponderam na mecânica de incorporação, sendo a sua principal finalidade a de angariar o máximo de simpatizantes a um culto simples em menor prazo de tempo possível. Foi um período de soar as trombetas, uma espécie de chamamento a todos. O inconsciente coletivo nessa fase foi muito ligado às demandas da vida, às vitórias diante do ego inferior, à salvação para uma vida espiritual mais próspera. Nessa fase, de Ogum, não é possível uma igualdade ou padronização do movimento de Umbanda, ocasionando os muitos rituais que diferem entre si, mas que se igualam na finalidade de abrigar as consciências num mesmo ideal de ligação com a espiritualidade.
Neste início de terceiro milênio, instala-se a predominância vibratória do Orixá Oxóssi. A hoste atual do movimento umbandista será esclarecida em pontos de doutrina, em amplo processo de novas informações que fluirão do lado de cá, cooptado pela alta confraria do astral superior, responsável pela Umbanda na Terra. Gradativamente, sem traumas e com preservação de todas as consciências na satisfação de seus anseios espirituais, haverá consolidação e